Você conseguiria perdoar alguém que tirou a vida do seu filho? Parece impossível, até absurdo, mas foi exatamente isso que uma comunidade cristã fez em 2006. Era uma manhã comum na Pensilvânia, Estados Unidos, 2 de outubro de 2006. As crianças Amish estavam em aula, tudo parecia calmo. Às 1:25, o homem chamado Charles Roberts entrou na escola. Ele era conhecido como motorista de caminhão de leite, mas naquele dia ele estava armado. Ele mandou os meninos saírem da sala. Ficou apenas com as meninas entre 6 e 13 anos. Foram minutos de terror. Ele fez reféns. Depois, atirou em 10 meninas. 5 delas morreram. Em seguida, tirou a própria vida. O caso chocou o país. A imprensa correu para o local. O mundo quis entender por quê. Mas o que chamou atenção não foi só a tragédia. Foi a reação da comunidade Amish. Naquela tarde, membros da comunidade foram visitar a esposa do assassino. Ela estava em choque, com medo e completamente destruída por dentro. Quando ela abriu a porta, encontrou os pais de uma das meninas mortas. Eles a abraçaram, oraram com ela e disseram: "Nós perdoamos você. E perdoamos ele." Eles entenderam que ela também havia perdido algo. Criaram um fundo para ajudar os filhos do assassino. Dias depois, o funeral de Charles Roberts aconteceu. Mais de 30 Amish estiveram presentes. Eles escolheram o perdão em vez do ódio, porque acreditam que o perdão liberta. Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você teria essa coragem? Comente aqui embaixo. Daniel na cova dos leões. Daniel era um jovem judeu levado cativo para a Babilônia quando Jerusalém foi conquistada. Apesar de estar longe de sua terra e de sua família, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Sua sabedoria e integridade chamaram a atenção do rei Dario, que o nomeou como um dos governadores do reino. Daniel era um homem justo e dedicado, cumprindo suas tarefas com excelência e honestidade. Porém, alguns oficiais invejosos ficaram incomodados com o sucesso e a influência de Daniel. Eles tentaram encontrar alguma falha para acusá-lo, mas não conseguiram, pois Daniel era irrepreensível. Então eles criaram um plano para derrubar Daniel. Sabendo que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, eles convenceram o rei a assinar uma lei que proibia qualquer pessoa de fazer orações ou pedidos a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, durante 30 dias. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões, uma prisão mortal. Daniel, sabendo da lei, não hesitou. Ele continuou a orar como sempre, voltado para Jerusalém, agradecendo e pedindo proteção a Deus. Quando os oficiais viram isso, foram até o rei e denunciaram Daniel. O rei ficou muito triste, pois gostava dele e queria protegê-lo. Mas a lei era clara e irrevogável, e Dario teve que cumprir a sentença. Daniel foi lançado na cova dos leões, um lugar escuro, úmido e cheio de feras famintas. Durante a noite inteira, Daniel confiou em Deus, sem demonstrar medo. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, e nenhum deles tocou em Daniel. Na manhã seguinte, o rei correu até a cova e chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões?" Daniel respondeu com voz calma: "Ó rei, Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eu não fosse ferido, pois ele é fiel e me protege." O rei ficou muito feliz e mandou tirar Daniel da cova. Em seguida, ordenou que os acusadores fossem lançados na cova dos leões, e eles foram imediatamente devorados. Depois disso, o rei Dario publicou um decreto declarando que todos no reino deveriam temer e respeitar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, eterno e poderoso. A história de Daniel na cova dos leões
é uma poderosa lição sobre fé, coragem e fidelidade a Deus mesmo diante das piores adversidades. Você estaria disposto a manter sua fé assim, mesmo quando tudo parece perdido? Lembre-se, Deus é aquele que protege e livra, mesmo quando ninguém mais pode ajudar. José era o filho preferido de Jacó. Seu pai lhe deu uma túnica especial, algo raro naquela época. Mas o que realmente despertou a inveja dos irmãos foi outra coisa. José começou a ter sonhos nos quais seus irmãos se curvavam diante dele. E ele, sem maldade, contou isso a todos. Os irmãos, tomados pela inveja e ódio, começaram a planejar algo terrível. Certo dia, enquanto cuidavam dos rebanhos longe de casa, viram José se aproximando e decidiram agir. Jogaram o próprio irmão num poço seco, com a intenção de se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas acabaram vendendo José como escravo. Por 20 moedas de prata, entregaram o irmão a mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Para esconder a verdade, mancharam a túnica de José com sangue de animal e enganaram o pai. Jacó acreditou que seu filho tinha sido devorado por uma fera. Enquanto isso, José partia para um destino desconhecido. José foi comprado por Potifar, um oficial egípcio do exército do faraó. Mesmo como escravo, José não reclamou nem se revoltou. Ele se destacou por sua honestidade, sabedoria e dedicação. Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, pois temia a Deus. Por causa disso, foi falsamente acusado e lançado numa prisão. Na prisão, José manteve sua fé. Lá conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram sonhos estranhos e José, com a ajuda de Deus, os interpretou. Pouco tempo depois, o copeiro foi libertado, exatamente como José previu. Mas ele se esqueceu de José, e José permaneceu preso por 2 anos. Até que um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores. Ninguém conseguia explicar o significado. Foi então que o copeiro lembrou de José. Chamaram-no da prisão. E diante do rei do Egito, José interpretou os sonhos com precisão. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e ainda deu conselhos de como se preparar. O faraó ficou tão impressionado que colocou José como governador do Egito, abaixo apenas dele. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram até o Egito buscar comida. Sem saber com quem estavam falando, se curvaram diante do governador. José os reconheceu, mas não se revelou de imediato. Testou o arrependimento deles. E quando teve certeza de que haviam mudado, chorou diante deles e disse: Eu sou José, vosso irmão, que vocês venderam. Eles ficaram apavorados, mas José os abraçou e disse: Não tenham medo, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vidas. José entendeu que até a maior traição foi usada por Deus para um propósito maior. Em vez de vingança, ele escolheu o perdão. Salvou não só o Egito, mas sua própria família da fome. Essa história mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle e pode transformar a dor em propósito. Quantas vezes você já passou por algo injusto e pensou em desistir? A história de José nos lembra que a fidelidade, mesmo nas piores circunstâncias, nunca é em vão. Deus vê o que ninguém vê, e no tempo certo, Ele honra os que permanecem firmes.